A paz e a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com a igreja, esteja com a vida dos irmãos, com cada um que está aqui conosco nesta noite, os irmãos que estão nos acompanhando também através das redes sociais. Nós vamos estar orando mais uma vez, pedindo que Deus continue a falar aos nossos corações nesta noite, que Deus venha dirigir as nossas vidas e que o Senhor também venha ser contigo, onde você estiver, ou você que está aqui conosco, ou que está nos acompanhando através da rede social. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós queremos agradecer por esta noite, agradecer pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, juntos, para, mais uma vez, louvarmos e engrandecermos o Teu santo nome, ó Pai. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que Tu nos dá de ouvirmos a Tua palavra, oportunidade que também, Senhor Deus, nós temos de estarmos refletindo, ó Pai, ouvindo a Tua vontade, refletindo, ó Pai, naquilo que é o Teu querer sobre cada um de nós, oportunidade também, Senhor, de reunidos aqui neste lugar, estarmos adorando e louvando a Ti. Eu quero, Senhor, nesta noite, nesta oportunidade, colocar cada vida, ó Pai, na Tua presença, aqueles que estão nos ouvindo, ó Pai, aqueles que estão conosco, colocar, Senhor Deus, essas vidas na Tua presença, para que eles possam, Senhor, experimentar da Tua graça, do Teu poder, das Tuas misericórdias. Que a Tua palavra, o Teu Santo Espírito, ó Pai, venha abrir a mente, venha abrir o coração, venha falar em cada vida para que compreenda aquilo que é a Tua boa e perfeita vontade. Fala conosco nesta noite, esteja ministrando sobre os nossos corações, ministrando sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, mais uma vez, estamos juntos e temos a oportunidade de estarmos estudando a Tua palavra, estudando a palavra de Deus nesta noite. E ainda sobre o tema de missões nacionais, e o nosso tema é Jesus Cristo, a única esperança. Hoje eu desejo convidá-los, os irmãos, a olharem para Colossenses capítulo 1. Esta é a carta de Paulo aos Colossenses, ou a carta escrita pelo apóstolo Paulo à igreja que estava na cidade de Colossos. E nós temos aí como tema para esta noite, ainda dentro da proposta de missões nacionais, Jesus Cristo é a única esperança. Hoje, baseado em Colossenses capítulo 1, versículos de 1 a 8, eu quero falar aos irmãos dentro deste tema que os irmãos estão aí visualizando. Somente a verdadeira transformação através de Jesus Cristo é capaz de trazer esperança ao pecador. E eu quero compartilhar, conversar um pouquinho sobre essa igreja. Nós temos aqui toda uma carta e a minha proposta é nós estarmos durante um tempo estudando esta carta, estudando aquilo que Paulo tem para falar àquela igreja que estava na cidade de Colossos. A cidade de Colossos era uma cidade rica, com cerca de 200 mil habitantes, para a sua época. Era uma cidade forte, onde também tinha uma forte rota comercial, assim como também outras cidades vizinhas, a cidade de Éfeso. Historiadores afirmam que havia na cidade uma indústria de lã, por isso que esta cidade tinha um comércio muito forte. A cidade ela foi destruída no ano de 624 e totalmente destruída e nunca mais ela foi reconstruída. Ali estava um povo místico, os colossenses eles eram místicos, extremamente religiosos. Havia um grupo de judeus que moravam ali naquela cidade, mas na maioria os colossenses eles eram gentios. Devido ao seu misticismo, a cidade ela tinha fortes crenças religiosas,
como muitas daquelas cidades da região da Ásia, era uma cidade extremamente também voltada para a idolatria. Hoje, as ruínas de Colossos se encontram na região da Turquia, um território também forte da região do Oriente e ainda uma região muito próspera. O que nós podemos olhar para a cidade de Colossos culturalmente, nós podemos dizer que ali estava um povo, devido a essa força religiosa que tinha, essa religiosidade, o misticismo, ali tinha um povo que também carregavam frustrações religiosas extremas, devido às suas práticas pagãs. A carta de Colossos, ela nos faz olhar para dentro de nossas próprias igrejas, de nossas próprias vidas cristãs. A partir de então, nós podemos compreender, nós como cristãos, convertidos em Cristo Jesus, nós podemos compreender que quando experimentamos uma verdadeira transformação através de Jesus Cristo, temos o poder de libertar vidas da vontade da carne, vidas que vivem extremamente voltada para os desejos da carne. É claro que a cidade de Colossos não tinha somente pecados na área da religiosidade, uma vez que nós podemos observar que aquela cidade tinha ela era muito forte na área comercial e cultural, havia também todos os outros tipos de práticas pecaminosas. Isso nós podemos olhar para o contexto da carta na sua totalidade. Futuramente vamos olhar um pouquinho das práticas e pecados que havia ali naquela cidade, mas uma vez que o evangelho chegou ali, os cristãos que ali estavam, essa é a ênfase do apóstolo Paulo, eles então tinham a autoridade do Espírito Santo de Deus para libertar aquelas vidas que então elas tivessem o encontro com Jesus da vontade da carne. E até nós mesmos, até os próprios cristãos em Colossos, eles podiam viver uma profunda libertação espiritual. Uma vez que eles voltassem a sua vida, a sua caminhada para uma profundidade em Cristo Jesus. É aquilo que nós hoje podemos definir e nós podemos falar, é viver uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Somente isso pode nos levar a uma profundidade com Cristo e uma profunda libertação espiritual. O livro ele nos mostra o poder desta transformação através do Espírito Santo de Deus. Nós vamos olhar um pouquinho sobre essa ótica aí do capítulo 1, que é o que eu quero compartilhar com os irmãos. Olhar um pouquinho aí a ótica a partir do capítulo 1, nós vamos até o versículo 8 nesta noite. E aí o que nós podemos observar nesse livro? O livro nos mostra o poder da transformação do Evangelho. E aí então, o apóstolo Paulo, nos 2 primeiros versículos, ele referenda com as suas credenciais apostólicas. E aí está as credenciais do apóstolo Paulo. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e irmãos fiéis em Cristo, que estão em Colossos, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bem, o que nós podemos destacar aqui nesses 2 primeiros versículos? O que nós podemos observar aqui que Paulo, então, ele está aqui nos apresentando? Primeiro, esses 2 versículos, Paulo faz aqui 5 destaques.
ele destaca características do seu ministério, a sua visão que ele tinha para com aquela igreja, a visão que ele tinha para com aqueles irmãos que estavam ali em Colossos. Primeiro, Paulo, ele demonstra seu ministério pessoal. Então ele faz, no início dos primeiros versículos, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, ou apóstolo de Jesus Cristo. É interessante nós observarmos por que Paulo, ao iniciar uma carta, na introdução da sua carta, Paulo faz essa marca, ele deixa essa característica firmada com aquela igreja. Aqueles irmãos, eles estariam lendo uma carta e eles precisavam ter a referência de quem havia escrito aquela carta. A carta estava sendo recebida por Epáfras, que era o pastor ali naquela igreja, e precisava de um selo, precisava de uma marca, precisava de autoridade. Então Paulo, ele coloca as referências do seu apostolado, porque Paulo não era um homem comum, não era alguém que eles não devessem ouvir. Paulo era o enviado de Deus. A palavra apóstolo quer dizer enviado, alguém que tem autoridade. Ele é como um embaixador do Senhor. Mas somente alguns homens carregavam o título de apóstolo. Nós temos, biblicamente, a referência dos 12. Paulo é aquele apóstolo que foi chamado por Cristo Jesus fora do tempo, porque ele não foi um seguidor direto de Jesus Cristo, mas o Senhor que apareceu para Paulo e o Senhor então o enviou às igrejas da região chamada gentílica. Então Paulo coloca ali a sua marca. Olha, eu sou Paulo, um apóstolo de Cristo Jesus. Eu sou Paulo, um enviado de Cristo Jesus. Hoje, com a autoridade do Espírito Santo de Deus, nós podemos ir levar o Evangelho àqueles que estão em trevas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós não recebemos o título de apóstolo, mas nós somos enviados por Cristo Jesus. Nós não temos o peso do título do apostolado, mas em nome de Jesus Cristo, nós somos enviados a levarmos esperança ao mundo que está em trevas. Por isso, precisamos continuar com a referência de que Jesus Cristo é a única esperança em todo o tempo. Segundo, Paulo, ele nos mostra, dentro aí das suas características, das suas credenciais, Paulo está nos mostrando que ele estava ali em submissão à vontade de Deus, pela vontade de Deus. Não era alguém comum, mas ele estava ali debaixo da autoridade do Senhor. Hoje a igreja marcha, a igreja avança, a igreja anuncia o reino de Deus debaixo da autoridade, debaixo do poder, debaixo da ordenança do Senhor Jesus Cristo. A igreja avança, porque Cristo mandou que a igreja avançasse. Jesus Cristo declarou para a sua igreja: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. A igreja vai em nome de Jesus Cristo. A igreja, nós como cristãos, estamos em submissão. Estamos debaixo de uma missão que o Senhor nos deu. Então, se Deus nos deu uma missão, que nós possamos então cumprir a missão. Terceira característica que Paulo então nos fala aí nesse texto é que agora Paulo passa a olhar para a igreja. Paulo marca a sua posição,
agora ele identifica as pessoas a quem ele está escrevendo a carta. Olha, nós estamos lendo um texto bíblico para que você, meu irmão, possa receber. E quem é você? Aos santos e irmãos fiéis em Cristo. Um povo separado por Deus. Não era um povo comum, não era um povo qualquer. É claro que a carta não estava sendo escrita para a cidade. A carta de Colossenses, ela estava sendo escrita para os santos que estavam ali na cidade de Colossos. Irmãos, em primeiro lugar, a palavra de Deus, ela é enviada para a igreja. A ordem foi dada primeiro aos judeus, depois para os demais. A mensagem do Senhor, primeiro, ela é entregue para a igreja. Anunciai ao mundo que está em trevas que Jesus Cristo é a única esperança. Essa é a ordem que nós recebemos como apóstolos de Cristo, como enviados de Cristo, como embaixadores do Senhor Jesus. Estamos debaixo de uma missão, e a nossa missão, nós como santos, nós como povo de Deus, nós como separados por Deus, estamos debaixo de uma missão, e a missão que nós recebemos é anunciar ao mundo que está em trevas que Jesus Cristo é a única esperança. E aí então o apóstolo Paulo, ele olhando para aquela igreja, ele reforçando com aquela igreja a autoridade do Senhor, o poder do Senhor para com aquela igreja, ele então mostrou para aquela igreja: vocês são os santos de Cristo Jesus. Vocês foram separados por Deus. E aí então Paulo nos diz: irmãos fiéis em Cristo. Um povo fiel ao Senhor. Irmãos, nós caminhamos debaixo desta fidelidade para com Deus. E nós não podemos nos desviar desta nossa fidelidade para com Deus. Saiba você, meu amado, viva uma vida de fidelidade para com o teu Senhor, para com o teu Salvador. E aí então, Paulo, olhando para essa igreja amada, a igreja que Paulo se preocupou, então ele destaca as bênçãos do Senhor sobre a igreja. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, nós podemos olhar para essa narrativa e colhermos aqui algumas orientações que também nos servem para cada um de nós. Paulo havia recebido de Epáfras como estava a situação espiritual daquela igreja e até mesmo a vida doutrinária daquela igreja. Havia ali no meio daquele povo, isso nós podemos olhar para a carta no seu todo, o próprio capítulo 2 já começa a nos mostrar as lutas e os desafios que aquela igreja estava vivendo. Havia ali no meio daquela igreja algumas práticas que eram contrárias aos princípios que eles haviam aprendidos do Senhor. E essas práticas espirituais, práticas doutrinárias, elas ameaçavam a saúde espiritual da igreja. E aí então, isso vai nos mostrar o propósito do apóstolo Paulo ter escrito aquela carta. Vamos lembrar que o apóstolo Paulo estava vivendo nos seus primeiros dias de prisão. Paulo estava na sua primeira prisão em Roma quando ele escreve esta carta. Ele tinha uma preocupação maior com as igrejas do Senhor. Paulo voltava o seu coração para olhar e ter um cuidado maior para com a igreja do Senhor Jesus. Ainda que a igreja de Colossos era uma igreja que ele não conhecia pessoalmente, mas ele tinha uma preocupação
com a igreja do Senhor. E aí então Paulo passa a mostrar o propósito. Olha, por que eu estou escrevendo esta carta para vocês? Qual é a minha intenção? Primeiro, nós vamos observar o seguinte. Essas aí são as duas características. E vamos então observar o nosso segundo ponto. Uma gratidão a Deus e à amada igreja. Paulo então passa a descrever algo interessante sobre esta igreja. Graça damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já fui frutificando, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade, como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, e que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Meus amados, vamos olhar um pouquinho agora essa preocupação do apóstolo Paulo. Primeiro, Paulo ele então passa a demonstrar a sua preocupação para com aquela igreja. E nós temos aqui duas ações práticas do apóstolo Paulo. Primeiro, a gratidão a Deus pela igreja. E aí então Paulo também passa a mostrar a sua preocupação com a amada igreja. Então Paulo agradece a Deus, está aí nos primeiros versículos, pela igreja, mas ele também está demonstrando uma preocupação maior com aquela igreja. Então nós temos aqui algumas ações práticas do apóstolo Paulo para com a igreja em Colossenses. Primeiro, o apóstolo intercede pela igreja. Por que Paulo intercedeu pelaquela igreja? Porque Paulo tinha o conhecimento da luta que aquela igreja estava vivendo. Primeiro, olha, ele louvou ao Senhor. Graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. Ainda que ele não conhecia aquela igreja, ele intercedia por aquela igreja. Aí ele passa a responder por quê? Porquanto ouvimos da vossa fé em Jesus Cristo, nós louvamos, mas nós intercedemos para que vocês não venham esmorecer, e do amor que tendes para com todos os santos, uma igreja que amava, uma igreja que se dedicava, uma igreja que estava preocupada, e aí por causa da esperança que vos está reservada nos céus, ou seja, uma igreja que vivia a sua fé na esperança em Cristo Jesus. Paulo, como ele tinha algo em particular, o conhecimento da vida espiritual daquela igreja, isso levou então o apóstolo Paulo a tomar alguns cuidados, não só na sua intercessão, mas não só na sua intercessão, na sua oração, mas também reforçar o evangelho que eles haviam ouvido, do qual antes ouviste pela palavra da verdade do evangelho. Olha, lembra-se da doutrina que vocês receberam, porque essa doutrina que vocês receberam, o evangelho que vocês receberam, é isto que vai fortalecer a vida espiritual de vocês.
E Paulo ainda faz um outro destaque. Olha, foque na certeza da esperança que vocês têm nos céus. Irmãos, a vida cristã nossa, ela é marcada por aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós, aquilo que o Senhor nos reserva. É uma vida na sua presença, uma vida eterna. É por isso que para o apóstolo Paulo, ele vivia a sua vida focada em Cristo Jesus. Essa é a certeza da nossa esperança. Versículo 5. Por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho. Não tenham dúvida, a nossa vida é focada em Cristo Jesus. A nossa vida é focada nos céus, naquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. E aí, Paulo continua a olhar para aquela igreja e lembrar algo tão especial na vida daqueles irmãos. Os frutos da igreja com Cristo, versículo 6, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós. São os frutos. Paulo está mostrando para a igreja, olha os frutos que nós temos, olha os frutos que nós temos colhidos, olha os frutos que estão no meio de vós. Uma igreja que dá fruto, uma igreja que avança, uma igreja que prospera, uma igreja que não está morta, que não está apagada. Esses somos nós, os santos, os fiéis em Cristo Jesus. Irmãos, nós precisamos viver a nossa vida cristã focada desta maneira. O apóstolo Paulo, ele nos diz algo também, que nós precisamos estar atentos em todo o tempo, como aprendeste de Epáfras, nosso amado conservo. Fidelidade doutrinária da igreja. Irmãos, nós não podemos perder o foco da nossa vida espiritual. Nós não podemos perder os propósitos da nossa vida espiritual. Daquilo que Cristo Jesus tem para cada um de nós. Fidelidade doutrinária da igreja, como aprendeste de Epáfras, nosso amado conservo. O aprendizado, o pastor da igreja, aquele que ensina, aquele que cuida, aquele que evangelizou, aquele que continua ali junto com a igreja. Epáfras, quando foi estar com o apóstolo Paulo, às vezes alguns teólogos até chegam a dizer que Epáfras, isso você pode olhar lá em Filemão, versículo 23, quando há uma citação ali na carta, prisioneiro junto comigo. O apóstolo Paulo faz esta menção aí na carta de Filemão, versículo 23. Deixa eu pegar aqui para mostrar aos irmãos. Filemão, versículo 23. Saúdam-te, Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus. Alguns teólogos utilizam esta citação para mencionar que Epáfras estava preso junto com o apóstolo Paulo. Mas é certo que Epáfras foi estar com Paulo, ou se era prisioneiro, ou se estava ali com o apóstolo Paulo, não fica muito claro dentro da minha compreensão, mas Epáfras abria o coração para com o apóstolo Paulo das suas preocupações com a igreja, para que aquela igreja voltasse à fidelidade doutrinária. Irmãos, nós precisamos tomar um cuidado muito grande nos tempos que nós estamos vivendo, porque estamos vivendo um momento tão difícil, tão delicado na nossa sociedade cristã, que muitos estão se desviando dos seus princípios, se desviando da sua fé, perdendo o foco da sua vida espiritual e perdendo
esta fidelidade doutrinária, se deixam levar pelos ventos de doutrina que vão surgindo em nosso meio. Olha, essa carta é tão rica, que o apóstolo Paulo, capítulo 2, capítulo 3, Paulo vai falar das heresias que estavam ali no meio daquele povo, para que o povo não perdesse a esperança, não perdesse os seus princípios, para que o povo que ali estava, eles não perdessem o foco. Irmãos, assim somos nós. Somos fragilizados em todo o tempo. Estamos cercados por tantos e tantos ventos de doutrina, que se não percebermos, somos levados pelas mais e mais correntes que estão à nossa volta. Essas águas vão nos carregando e muitos têm se deixado levar por tantas e tantas heresias que estão aí correndo no meio evangélico. E por último, aí dentro ainda dessas características, essas afirmações que o apóstolo Paulo faz e essas ações práticas, por último, nós olhamos para a fidelidade do ministério de Cristo Jesus. E aí então Paulo vai e fala o seguinte, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Como aprendeste de Epáfras, nosso amado conservo, eu separei o texto, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. E aí então Paulo destaca agora a fidelidade do ministério de Epáfras. A fidelidade que Epáfras tinha no ministério em Cristo Jesus. Um fiel ministro de Cristo. Olha, são poucas as vezes que encontramos nos textos bíblicos referências a líderes que vivem uma vida de fidelidade em Cristo Jesus. O próprio apóstolo Paulo, ele tem poucas referências sobre os líderes das igrejas. E Epáfras, nós não temos muita coisa a respeito de Epáfras. Mas o destaque que o apóstolo Paulo faz é a fidelidade deste obreiro que estava ali com o apóstolo. Irmãos, a caminhada cristã, ela não é uma caminhada fácil para ninguém. Muitos, e não são poucos os obreiros, eles têm vivido momentos extremamente difíceis em sua caminhada espiritual. E nós, irmãos, nos dias que nós estamos vivendo, dias extremamente delicados, precisamos focar a nossa vida, focar os nossos passos, focar as nossas diretrizes, com ações práticas, com atitudes práticas, coisas que façam realmente a diferença no meio do povo, coisas que façam a diferença no meio das pessoas que estão à nossa volta. Paulo estava intercedendo pela igreja, porque ele sabia que aquela igreja estava sendo cirandada por heresias. Aquela igreja estava sendo rondada por pessoas que viviam contrário aos propósitos de Deus. Mas Paulo conhecia o coração daqueles irmãos. Paulo conhecia, através de Epáfras, que aquela igreja nutria uma esperança em Cristo Jesus. Paulo sabia que no meio daquele povo estavam os frutos do Senhor. Paulo tentava trazer à igreja de volta a fidelidade doutrinária, porque aquela igreja tinha um ministro também fiel.
alguém envolvido, alguém comprometido com o reino de Deus. Irmãos, nós precisamos perceber, não é por vaidade que precisamos destacar quem nós somos. Olharmos para as nossas credenciais. Estamos aqui em nome do Senhor Jesus Cristo. Somos enviados por Deus. Estamos aqui para ministrar a palavra de Deus e não para dizer, eu estou te dizendo ou Deus mandou eu te dizer isso. Não, o que nós estamos falando está aqui na palavra de Deus. Paulo trabalhava em sintonia com Deus. Paulo caminhava em sintonia. Paulo estava ali debaixo da autoridade do Senhor, debaixo da vontade de Deus. Ele não estava ali pelos seus próprios méritos, não estava escrevendo aquela carta porque ele queria angariar alguns recursos daquela igreja. Não, Paulo tinha uma preocupação, fortalecer o coração daqueles irmãos, fortalecer aquela igreja, para que aquela igreja deixasse o paganismo, deixasse as heresias, consagrasse as suas vidas ao Senhor, para que a igreja fosse fortalecida em Cristo Jesus, para que a igreja não caísse no abismo espiritual, a igreja se voltasse para a presença de Deus, a igreja voltasse o seu eixo, voltasse a sua direção, voltasse nos seus caminhos, voltasse ao primeiro amor. Meus irmãos, nós precisamos redirecionar as nossas vidas, redirecionar a nossa caminhada espiritual. Irmãos, somos ministros, somos despenseiros da graça de Deus e precisamos nos fortalecer no Senhor. Estamos, infelizmente, cercados de heresias. E olha, nós temos um mundo que jaz em trevas. Um mundo que depende da graça de Deus, que precisa ouvir, que precisa experimentar a graça de Deus. E nós somos a igreja de Cristo Jesus. Nós temos a palavra da esperança. Nós podemos proclamar ao mundo, Jesus Cristo é a única esperança. Meus irmãos, nós precisamos voltar o nosso coração. Precisamos voltar porque o Senhor nos chamou. Nós somos os santos. Nós somos os separados por Deus. Precisamos viver uma vida de fidelidade, uma vida comprometida com o Senhor, para que assim nós possamos anunciar o reino de Deus, anunciar a palavra do Senhor, proclamar as boas novas do Senhor Jesus Cristo. E eu quero encerrar nesta noite, voltando aí para o nosso tema, para a nossa ideia central. Te mostrar o seguinte: somente a verdadeira transformação através de Jesus Cristo é capaz de trazer esperança ao pecador. São centenas, dezenas e milhares de pessoas que estão à nossa volta. E elas carecem da graça e das misericórdias do Senhor Jesus Cristo. Não foi a primeira vez, mas já por vezes na nossa palavra desta noite, nós falamos sobre o nosso tema. Jesus Cristo é a única esperança. E olharmos para a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, é nós então entendermos, é nós compreendermos que nós como santos, nós como cristãos, nós como povo de Deus, nós temos a verdade, a palavra do Senhor em nossas mãos. Nós temos a única verdade, a única esperança para que o mundo possa experimentar Cristo Jesus. Nós precisamos dobrar o nosso coração. Nós precisamos orar, nós precisamos interceder pelas vidas que carecem da graça de Deus, pelas vidas que precisam experimentar o poder de Deus. Assim como os colossenses, eles precisavam aprender que como cristão,
eles precisavam experimentar uma profunda transformação. Porque Deus, através do teu Santo Espírito, nos dá o poder, a autoridade para nós libertarmos as vidas em fazer a vontade da carne. Pessoas que vivem no pecado, libertá-los da vontade carnal. E aí então, através de uma vida profunda, através de um profundo envolvimento com Deus, de um profundo relacionamento com o Senhor, de uma vida cheia do Espírito Santo de Deus, nós podemos também anunciar Jesus Cristo, a única esperança, e levar o nome de Jesus Cristo a tantas e tantas vidas que carecem da graça e do poder de Deus. É por isso que Paulo ele faz essa referência. Eu sou um apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Nós não temos o título de apóstolo, mas nós somos embaixadores de Cristo. E debaixo da vontade do Senhor, como povo de Deus, podemos anunciar: Jesus Cristo é a única esperança. Ao mundo, existem pessoas que estão à nossa volta e dependem da graça e das misericórdias do Senhor Jesus. E somos nós que devemos ir anunciar: Cristo é a única esperança. Que Deus abençoe profundamente as nossas vidas, mas marque as nossas vidas com o poder e a ação do teu Santo Espírito. Que Deus fale profundamente em nossos corações. Fale profundamente no seu coração. Fale profundamente na sua vida. Que você possa colocar a sua vida, colocar o seu coração na presença do Senhor. Que você possa experimentar da graça, do poder, das misericórdias de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Que Deus o abençoe. Que a graça e o amor de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu lar. Vamos orar, vamos encerrar nosso culto desta noite. Pai, eu quero mais uma vez estar agradecendo. Agradecendo, Senhor, pelas vidas que têm nos acompanhado, as vidas, ó Pai, que têm ouvido a Tua palavra. Pai amado, eu quero colocar, Senhor, a cada um dos Teus servos agora na Tua presença. Eu quero pedir, ó Pai, que Tu venha estar abençoando esta vida que ouviu esta palavra nesta noite. Para que ele possa realmente, Senhor, experimentar com o poder da Tua graça, a autoridade do Teu Santo Espírito. Ele possa experimentar do Teu poder e da Tua graça, ele possa ter um coração aquebrantado, ele possa se render aos Teus pés. Pai amado, que ele possa se apartar, Senhor Deus, daquilo que é contrário à Tua vontade, que é contrário ao Teu querer. Aquebranta, Senhor Deus, este coração. Transforma esta vida com o poder do Teu Santo Espírito. Transforma esta vida em nome de Jesus. Amém. E que o amor do nosso Deus, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o Santo Espírito seja com toda a igreja, com todo o povo de Deus sobre a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Meu amado, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe o seu lar, abençoe a sua família. Tenha você uma boa noite, que a graça, o amor do nosso Deus, e tenha uma boa semana em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.